E aí, beleza? Tudo tranquilo? Meu nome é Leonardo, eu tenho 20 anos e agora a gente vai ter uma aula de fração, começando do básico e evoluindo devagarinho, para você nunca mais ter dificuldade com isso aqui, tá certo? E para quem ficar até o final, vai ter um presentinho, vai ter uma surpresa. De graça, mas é só para quem ficar até o final. E antes de começar a aula, eu vou falar aqui rapidinho quem sou eu e aí a gente começa a aula. Eu sou esse cabinho aqui da foto e eu tô fazendo o 7º período de medicina na UFMA. Participei da preparação especial para competições internacionais, que é o PES, financiado pelo governo federal, e ganhei algumas premiações em competições internacionais. Por exemplo, 5 medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que é o maior concurso do mundo. Tem mais de 19 milhões de pessoas inscritas, de alunos fazendo essa prova. Medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Informática, medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática e medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Física das escolas públicas. Então, eu sei matemática e eu também sei exatamente o que você precisa fazer para aprender também. Eu vou deixar a matemática só o Mi, só o Mi de bulhado, beleza? Então, simbora para a aula. Matemática, gente, é resolver problema. Então, vamos começar aqui com o problema. Na figura 1, a área pintada corresponde a 1/4 da área total. Em qual figura a fração correspondente à área pintada é maior? Perguntando sobre essa área aqui. Em qual figura essa área pintada aqui é maior? E aí, sabe fazer? Se souber, já tenta aí. Mas se não souber, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque no final dessa aula aqui você vai conseguir fazer muito rápido essa questão. E muitas outras. Beleza? Bora lá. E para falar sobre frações, não tem nada melhor do que um chocolate, certo? E o que eu estou vendo aqui nessa imagem? Eu estou vendo um chocolate dividido em várias partes. E quando a gente pensa em fração, é isso que tem que vir na nossa mente. Uma fração é uma parte de algo maior. É uma fração. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Eu quero pegar nessa imagem uma parte dela. Eu quero pegar uma parte. Olha, preste atenção no termo. Eu quero pegar uma fração desse chocolate. É isso que eu quero fazer. Então eu peguei aqui um pedacinho. Ele estava dividido em 9 pedacinhos e eu peguei um. É isso que eu fiz. E os matemáticos pensaram num jeito de transformar isso aqui em números. Como é que eu posso escrever isso aqui em números? E alguém chegou lá e falou, vamos fazer assim, vamos escrever um traço. E aí, embaixo desse traço, a gente vai colocar um número que representa o total de quadradinhos. E em cima, a gente vai colocar outro número que representa a quantidade de quadradinhos que eu tenho. Tranquilo? Então, como é que seria nesse caso aqui? Embaixo, 9 quadradinhos, que é o total que eu tenho. E em cima, a quantidade de quadradinhos que eu peguei, que é 1. Pronto. Simples assim. O número de baixo, então, é o total de pedacinhos. E o número de cima é a quantidade de pedaços que a gente tem. A quantidade de pedaços que nós temos. Sempre vai seguir essa lógica aqui. Ainda tem outro nomezinho que eles gostam de falar, que é que aqui embaixo a gente tem o denominador e aqui em cima a gente tem o numerador. Tem esse outro nomezinho também. Mas se por um acaso você não gosta de chocolate e ficou difícil de entender, tem outro exemplo aqui, mais tranquilo ainda. Que é essa pizza. Essa pizza aqui está dividida em 6 partes. E eu quero te dar 4 partes dessas 6. E como é que eu escreveria isso aqui na forma de uma fração? Poderia ser assim, ó. Faz o traço, embaixo o total de pedaços, que é 6, e em cima a quantidade de pedaços que eu vou te dar. Ou seja, 4. É sempre isso aqui, galera. É muito tranquilo. E se você não gosta nem de chocolate, nem de pizza, tem morango. Tem morango. E aí que o negócio fica bom. Por quê? Porque se eu tenho aqui 6 morangos e eu quero te dar 5, eu posso te dar 5 morangos. Aqui, ó, 5. Vai ser a mesma coisa embaixo, o número total de morangos, que é 6. E em cima, a quantidade de morangos que você vai receber, que é 5. Tranquilo? É sempre essa mesma lógica aqui. Agora vamos seguir para a segunda parte da aula. Vocês podem estar se perguntando agora o que exatamente quer dizer esse traço. Porque a fração é sempre a mesma coisa. Tem um número em cima, tem outro número embaixo e tem um traço aqui. O que exatamente significa esse traço? Antes de falar desse traço aqui,
Eu vou colocar alguns exemplos aqui. A gente sabe que 6 dividido para 2 é igual a 3. Tranquilo? A gente sabe também que 6 dividido para 2 também é 3. 6 dividido por 2 também é 3. São só formas diferentes da gente escrever a mesma coisa. Só muda o símbolo, o jeito de escrever. Mas o resultado é sempre o mesmo. E aqui não é diferente. O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, esse traço aqui significa divisão. Pronto. Divisão. Esse aqui vocês têm que saber na veia. Esse traço nada mais é do que uma divisão. Então eu posso escrever, por exemplo, 6 sobre 2, que é uma fração, e falar que isso aqui é igual a 3, porque é a mesma coisa que 6 dividido por 2. Eu posso falar que 10 dividido por 5 é a mesma coisa que 10 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a 2. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, é isso que significa o traço e é isso que a gente tem que ter em mente quando olhar para a fração. Show de bola? Então, bora seguir. Agora a gente vai aprender a comparar a fração. E é isso aqui que a gente precisa para responder aquela questão lá do começo do vídeo. Então, me diga uma coisa. Você consegue dizer para mim qual fração é maior? Se é 2 sobre 6 ou se é 1 sobre 2? Qual dessas duas frações aqui representa uma parte maior? Se você sabe fazer, beleza. Agora, se você não sabe fazer só olhando aqui de cara, esquece isso aqui. Esquece esse número aqui e vamos trabalhar com imagem. Vamos trabalhar com imagem que fica muito mais fácil. Então, vamos brincar com chocolate mesmo. Vamos pegar um chocolate, vamos dividir desse jeitinho aqui. Primeiro chocolate, ele então está dividido em 6 partes, igual a gente aprendeu lá no começo do vídeo. Aqui embaixo é o total, né, de pedaços. Então, está dividido em 6 partes. E o segundo chocolate está dividido em 2 partes, que é esse aqui. Vamos ver então qual que é o maior. Finge que tá reto, tá bom? Finge que isso aqui tá retinho. Pronto, a gente tem aqui os 2 chocolates. Só que, no primeiro chocolate, a gente pegou 2 pedaços. 1, 2. Tá aqui. Já no segundo chocolate, a gente pegou 1 pedaço. Aqui, ó. Então agora me diga, qual que é a fração maior? Em qual dos 2 casos aqui a gente pegou uma fração maior do chocolate? Na segunda, entendeu? É muito simples. É muito simples entender fração. Pronto, com isso aqui a gente já consegue responder aquela questão lá. Vamos tentar? Vamos entender aqui o que a questão está pedindo pra gente. Nós temos aqui 5 figuras, e cada figura tem uma parte que está pintada. E ele quer saber qual é a fração maior. Em qual dessas figuras a gente vai ter uma fração maior. Então vamos ver uma por uma e depois comparar ver qual é a maior. Nessa primeira aqui, ela está dividida em 4 partes. Então vamos escrever a fração dela. Está dividido em 4 partes e está pintado só uma parte. Pronto, é isso. 1 sobre 4. 1 quarto. Essa aqui, ela tem 3 triângulos. 3 partes e está pintada só uma parte. A mesma coisa. 3 partes, só tem uma parte pintada. Esse outro triângulo aqui está dividido em 2 partes, 2 triângulos menores. Então, 2 partes e está pintada só uma parte, 1 sobre 2. Essa outra figura aqui está dividida em 5 partes. 5 partes e só 2 estão pintadas. Então, está aqui, 2 sobre 5. E nessa última aqui, eu tenho 6 pedaços e só 2 estão pintados. Então, eu coloco aqui 6 pedaços e só 2 estão pintados. Deu para entender? Tranquilo? Agora vamos comparar desenhando. Vamos trazer para a nossa realidade. Vamos transformar isso aqui em chocolate. Não é muito mais fácil trabalhar com chocolate? Então bora brincar com isso aqui. A gente não precisa ficar fazendo do jeito que a questão manda. A gente tem que tentar deixar as coisas mais simples, mais fáceis de entender. E aí quando a gente traz para o mais simples, fica fácil responder a questão. Fica muito fácil. Vamos desenhar aqui esse primeiro chocolate aqui da figura 1. É um chocolate que está dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, a gente pegou só uma. Então, já deixa aqui. 1 sobre 4. 1 sobre 4. Na figura 2,
a gente tem um chocolate que foi dividido em 3 partes, que foi esse aqui. E desses 3, a gente pegou só uma parte. 1/3. Nessa outra figura aqui, a gente tem um chocolate que foi dividido em 2 partes. E nós pegamos uma delas só, uma delas. Nessa outra aqui, a gente tem uma figura, a gente tem um chocolate que foi dividido em 5 partes. E dessas 5 partes, nós pegamos só 2. Aqui, 1, 2. E na última lá, a gente tem outro chocolate que foi dividido em 6 partes. Então, a gente divide, ó, 6 partes. E dessas 6 partes, nós pegamos só 2. Agora me diga aqui, qual dessas frações é a maior? É difícil? Não é difícil. Aqui, ó. Isso aqui. Tá vendo como fica fácil? Tá vendo quando a gente deixa a questão mais simples, fica fácil de resolver? Então, a gente marca aqui com 100% de certeza, que é essa figura aqui, ó, figura 5. Então, ela que representa a maior fração, letra E. Muito fácil. Agora, não sei se você sabia, mas essa aqui foi uma questão tirada da Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas, da prova de 2018, da OBMEP. Isso aqui é uma questão de Olimpíada. E, tá vendo como é simples? Uma questão de Olimpíada a gente consegue resolver apenas tendo um entendimento básico do que é fração. Então, matemática não é difícil, gente. Não é difícil. Matemática é só a gente saber lidar, saber brincar com a questão, deixar mais simples, raciocinar, desenhar. É isso. Matemática é isso. Tranquilo? Show de bola? Vamos tentar mais uma. Olha essa outra questão aqui, como é a mesma coisa. A mesma coisa, gente. Luísa pagou R$ 4,50 por 3/8 de um bolo. E João comprou o resto do bolo. Quanto João pagou? A gente olhando assim de primeira parece que é uma coisa de outro mundo. Meu Deus, como é que eu vou calcular 4,50? 3/8? Eita, e agora? E agora? Gente, vamos desenhar? Vamos deixar mais simples? Ele não pagou um bolo? Não foi um bolo que a Luísa comprou? Então bora desenhar esse bolo aqui. Aqui o bolo. E o bolo redondinho, perfeito. Aqui o bolinho. Vamos dividir ele em 4 partes. Agora vamos dividir ele em mais 2 aqui, mais 2 aqui, em 8 partes. Agora pensa, por que eu estou dividindo esse bolo aqui em 8 pedaços? 8 pedaços. Porque a questão está me dizendo aqui, ó, 8. Se uma fração é de 3/8, 3/8, é porque eu tenho um bolo que está dividido em 8 pedaços e desses 8 pedaços, a Luísa comprou 3 pedaços. Então, vamos desenhar o que a Luísa comprou. Ela pegou o bolo inteiro e pegou aqui, ó, um pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Quase a metade do bolo ela comeu aqui sozinha. A Luísa aqui é boa de comer. Agora vamos olhar para o João aqui, ó. João, que é um cara muito esperto, comprou o resto do bolo. O que ele quer dizer com o resto do bolo? Aqui, ó, o que sobrou? Sobrou esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui, ó. Sobrou 5 pedaços. E o que isso aqui representa? Isso aqui representa uma fração. Que fração é essa? Do total de pedaços, que é 8, ele pegou 5 pedacinhos. Tranquilo? Deixa isso aqui guardadinho. Vamos pegar outra informação que faltou aqui, ó. Ela falou que a Luísa pagou R$ 4,50 por esses 3 pedaços aqui, ó. Esses 3 pedaços aqui. Pagou R$ 4,50. Então, se a gente pensar um pouquinho, dá para saber quanto é que custa cada pedacinho dessa aqui, cada fatia de bolo. Dá ou não dá? A gente pode dividir por 3. Então, cada fatia dessa aqui custou, sabe quanto? R$ 1,50. R$ 1,50. A mesma coisa para essa outra fatia aqui, a mesma coisa para essa outra fatia aqui. Tá vendo? Deu para entender? Então, cada fatia está custando R$ 1,50, certo? E aí, a questão pergunta, quanto que João pagou? Ou seja, quanto que ele pagou por esses 5 pedacinhos aqui? Então quer dizer que
Cada pedacinho está custando R$1,50. E o João comprou 5 pedacinhos. Então, o João vai pagar 5 vezes cada pedacinho desse aqui. 1,50 mais 1,50 mais 1,50 mais 1,50 mais 1,50. Então a resposta é R$7,50. Tá aqui, ó. Letra D. Gente, muito fácil. Questão muito fácil. Eu não falei no começo, mas essa questão aqui também é da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Questão de Olimpíada. E que a gente não precisa ser um gênio para conseguir uma medalha nessa Olimpíada. A gente só precisa estudar um pouquinho e começar a pegar esses conceitos básicos e começar a brincar com a questão, a desenhar. É isso aqui que a Olimpíada quer da gente. Entendeu? E quando a gente aprende esse assunto aqui de uma Olimpíada, fica fácil passar no Instituto Federal, fica fácil passar numa prova do Enem, certo? Foi o que eu fiz. Eu treinei para a Olimpíada e por tabela eu consegui treinar também para o Enem, porque as questões do Enem ficavam muito mais fáceis, porque eu já estava preparado para um nível muito maior. E é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que se nivelar por cima, não por baixo. Tranquilo? Deu para entender mesmo? Se não deu, pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar tirar sua dúvida, certo? Vamos tentar fazer só mais uma para eu ter certeza que você vai entender esse assunto aqui. Olha essa questão aqui como é legal. Nas construções prediais são utilizados tubos de diferentes medidas para a instalação da rede de água. Essas medidas são conhecidas pelo seu diâmetro. Muitas vezes medido em polegada. Alguns desses tubos, com medidas em polegada, são os tubos de 1/2, 3/8, 5/4. Colocando os valores dessas medidas em ordem crescente, encontramos ordem crescente. Galera, é o seguinte, aqui tem alguns termos que às vezes a gente pode não conhecer. Diâmetro. Tô na dúvida, não sei bem o que é. Polegada, o que é uma polegada? Quanto é que mede uma polegada? Não sei. Gente, o segredo para responder questão de matemática é trazer os dados da questão para o papel. Então a gente tem que escrever o que ela está pedindo. Senão a gente se perde e não consegue fazer nada. Então, ele está dizendo que a gente tem 3 tubos. O primeiro de 1/2, o segundo de 3/8 e o terceiro de 5/4. Para fazer essa questão aqui, a gente faz a mesma ideia do chocolate. Vamos usar chocolate. Quem é que não gosta de chocolate? Eu preciso saber o que é diâmetro? Não. Preciso saber o que é polegada? Não. Eu só preciso saber que tem 3 tubos e ele quer saber em ordem crescente. Qual que é o maior, qual que é o menor, qual que é o do meio. Então, em vez de desenhar um tubo, a gente vai desenhar um chocolate e vai dar na mesma. Bora fazer aqui, ó. O primeiro está dividido em 2 partes. E a gente só pegou uma parte. Tá aqui. O segundo está dividido em 8 partes. O segundo chocolate. Lembra que a gente está trazendo aqui a ideia de chocolate. Aí depois, para o tubo, daria no mesmo. Mas aí, como a gente é esperto, a gente faz assim, certo? Dessas 8 partes, a fração está dizendo aqui 3. 3 pedaços desse chocolate grandão. E do último chocolate, a gente tem a mesma coisa, a mesma ideia. Só que ele está dividido em 4 partes. E dessas 4 partes, ele pegou 5. E agora, como é que uma coisa de 4 partes a gente vai pegar 5? Galera, a mesma coisa. Vamos pegar aqui logo 4, 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços e 5. Ou seja, ele pegou mais um pedacinho aqui de uma outra barra. Olha que coisa doida. Eu tenho outra barra de 4 pedaços e o cara é tão guloso que ele pegou mais um pedaço aqui. Ele pegou 5 pedaços. Entendeu? É essa a ideia. Essa é a ideia. Então agora me diz em ordem crescente aqui. Quem que é o maior, quem que é o menor? Vamos lá. O menor de todos é esse aqui. A gente consegue ver claramente. Depois dele, vem esse aqui. 1/2, o vermelho. E por último, vem esse aqui que é o maior de todos disparado. Pronto. Acabou a questão. O primeiro aqui, então, é o 3/8. Em qual das alternativas aqui começa com 3/8? Só essa aqui e essa aqui. Então, a gente já elimina a letra E, já elimina a letra B, já elimina a letra A. O segundo é 1/2. Então, tá aqui. A gente já elimina a letra D. E o terceiro, 5/4, que tá aqui também. E a gente já marca letra C. Questão muito fácil. É só trazer para o nosso mundo. Deixa a coisa mais simples. A matemática não é difícil. A gente só precisa saber brincar com ela. Entra no jogo dela. Dance junto com ela. A coisa fica fácil. E eu não falei também aqui. Era surpresa. Mas essa questão aqui eu tirei do Enem. É uma questão do Enem.
Galera, matemática no Enem não é difícil. Não é difícil. É isso aqui. É fração, é porcentagem, gráfico, outras coisinhas que a gente vai aprender lá na frente. Para vocês verem como é fácil aprender isso aqui. É só vocês se atentarem a alguns detalhes. Com um pouquinho de teoria, um pouquinho, já dá para responder questão do Enem de fração. Tá vendo como é tranquilo? Matemática não é difícil, gente. Não é. A gente só precisa aprender do jeito certo. Sem firula, sem enrolação, não. Vamos direto ao ponto, vamos direto para a questão. Porque é isso que a gente quer aqui. A gente não está aqui para ser um matemático. A maioria das pessoas não gosta de matemática. A maioria das pessoas, elas estão aqui só para aprender matemática ou para passar na prova, ou para passar no Enem, para conseguir entrar numa faculdade, ou para passar num instituto federal. É para isso que a maioria das pessoas querem aprender matemática. Então a gente tem que treinar direto na questão. Não é ficar enrolando com teoria, com suposição, com não sei o quê. Não, questão. Responde a questão, acerta, próxima. E é desse jeito que a gente aprende matemática. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender, gente? Deu para entender mesmo? Ó, tô confiando, hein? Se não entendeu, pode comentar aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar. Tá bom? Beleza, então. E agora a gente chegou na hora que tava todo mundo esperando, que é a hora do presente, da surpresa. E que surpresa é essa? Gente, aqui embaixo eu elaborei aqui algumas questões sobre essa aula pra gente treinar. E vocês podem baixar aqui no link de graça. Baixem essas questões e respondam elas. Por quê? Porque matemática, assim como qualquer outra coisa, exige treino, exige prática. E se não treinar, não adianta, não vai aprender. Não adianta só assistir essa aula aqui que não vai aprender. Então, baixa essa apostila aqui, responda as questões. Se tiver dúvida, comente aqui embaixo que eu vou tentar ajudar. Eu vou tentar ajudar ao máximo você. E vamos tentar aprender isso aqui junto. Se achou ruim, clique em não gostei. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal para receber as próximas aulas. E vamos tentar construir isso aqui junto, certo? Tranquilo? Então simbora. Bora estudar.